Fala rapaziada, beleza? Estamos aí mais uma vez, sejam bem-vindos, valeu. Acontece que o vídeo então dessa moça que apareceu, que eu achei interessante, quero reagir, porque eu gostei da opinião dela. Ela vai falar sobre principalmente a hipocrisia sexual masculina, né? Ela vai citar um pouco sobre a feminina também, mas ela vai trazer uma visão de que como as coisas são, que é o que eu gosto de passar no meu canal principalmente. Vocês sabem que eu tento evitar bastante o lado da vitimização com relação a esses comportamentos que existem. Tá, então vamos assistir aqui a opinião dela e eu vou comentar depois em cima. O homem não odeia a mulher vulgar. Eu já falei sobre isso recentemente, né? Eu trouxe alguns exemplos, o que é uma realidade, tá? Mas vamos ver o que ela tem a dizer. Não odeia a mulher vulgar. Aquelas mulheres, estilo assim, tipo deusa, cheio de curva, mulheres que usam muito decote. Não gosta. Tanto que ele comenta, compartilha, ele reage, ele manda direct, ele faz tudo isso com a mulher vulgar. Só que quando o homem quer casar, constituir família... A questão sobre mulher vulgar, né? O homem gosta de mulher gostosa, né? Bonita e gostosa, vamos falar português claro, né? Se você vê uma mulher que pesa 300 arroba, que você não acha bonita, ela estiver sendo vulgar, você não vai nem ligar, você não vai ficar ardido, você talvez não vai trazer comentários moralistas, você não vai se importar com hipergamia, com encalhamento, com passado, com não sei o que, você não vai estar nem aí. Normalmente o que incomoda da vulgaridade da mulher gostosa é porque o cara queria poder ter acesso a isso, querer poder desfrutar, o que para nós é muito difícil. Muitas vezes o que a mulher vai querer fazer, de mostrar o corpo, etc., é para ela se sentir muito desejada por esses homens, só para ter o prazer de rejeitá-los, né? Nem que seja só na cabeça dela, sabendo que eles nunca vão ter acesso a ela. Via de regra, ou você vai se vitimizar, ou você vai ter jogo de cintura, cara. Diferente em grande parte do que o feminismo pretenderia fazer nessa hipótese, quando é o homem sendo hipócrita sexual com a mulher, tentando manipulá-la para se sentir mais poderoso, falando que ela quer ouvir só para comer porque ele quer se sentir foda fazendo isso. Aí o feminismo já vê como algo até criminoso. Cara, não é a interpretação que eu vejo. Eu vejo que isso, na verdade, coloca as mulheres como seres inferiores. O que adianta você aprender tanto sobre o homem, tanto sobre a mulher, tanto curso, tanto coach, pra você se vitimizar? Você não consegue lidar com o homem manipulando você, cara? Pô, eu tenho 33 anos, eu já falei, eu consigo lidar com uma mulher tentando me manipular pela minha atenção, usando o corpo e a beleza dela? Né? Eu não vou ficar me vitimizando ou querer criminalizar um negócio desse ou ficar chorando. Porque o conteúdo que eu quero trazer é justamente que não seja autodepreciativo. Que traga soluções para você conseguir lidar com as coisas, porque você é capaz. Você acaba colocando sem perceber a mulher como um ser incapaz de lidar com essas adversidades do dia a dia, com esses dissabores do dia a dia, dessa hipocrisia sexual masculina, porque homens e mulheres são hipócritas sexuais. É uma coisa que o Alan já falou. Entendeu? O homem, agora sexualmente falando, sim, o homem ele adora a mulher vulgar, mas é algo que repele ele afetivamente demais. Tá? É uma hipocrisia, porque eu já disse, homens e mulheres, via de regra, as pessoas querem, tá, viver o melhor dos dois mundos, cara. Ele procura outro tipo de mulher, ele procura a sensal, ele procura... Eu não acho que seria sensal, tá, mas eu tô entendendo a linha de raciocínio dela. A sem graça, a que não usa cílios postiços, a que se veste de forma decente. Infelizmente, a sociedade é assim. Isso vale também pra mulher, me separa muito bem. Homem pra casar e homem pra passar um tempo. E você pode estar até não gostando do que eu tô falando, mas infelizmente é assim que funciona. Exato, essa é a visão, cara. É assim que funciona, cara. Às vezes o que acontece é que, só pra vocês entenderem isso, pra ficar bem ilustrado isso que eu citei, através de um exemplo, né? Que vai acabar acontecendo que às vezes muitas mulheres elas vão pra balada pra ficarem muito bonitas, pra provocarem o máximo número de homens possíveis, só pra rejeitá-los e ter esse prazer, como se ele fosse só um objeto de rejeição. Entendeu? E o homem faz a mesma coisa. Muitas vezes o homem quer ficar só pegando em mulher embalada, falando que elas querem ouvir. Tem muita mulher que já se ligou nisso, porque já passou por isso alguma vez na vida, assim como o homem já foi contatinho, já esteve em friendzone, etc. E ele começa a ficar mais ligeiro, né? E não cai nesse golpe, digamos assim. Não é um golpe, mas vocês entenderam. Nessa armadilha afetiva, vamos chamar assim. Ok? E aí o homem, o que ele faz muitas vezes, que ele vai pra balada pra tentar pegar o máximo de mulher possível só pra se sentir foda. A mulher é o contrário. Ela tenta rejeitar o máximo que ela consegue pra se sentir foda. Cara, é a realidade. Vai fazer o quê? O homem é podre mesmo. Não adianta você ficar brava comigo. O que eu tô falando não é culpa minha. Eu não posso mudar isso. Isso vem de muitas gerações de educação. Isso é culpa do mundo. Então não adianta me xingar. Mas aí eu já não gosto dessa linha de raciocínio, tá? Porque normalmente esse raciocínio ele descamba na narrativa feminista de culpabilizar só um lado, né? E acaba omitindo todo o contexto, como se mulheres não fizessem algo semelhante também, só que de formas diferentes. Literalmente você tem culpa por nada que você fez, você é vítima, cara, é autoexplicativo, o que é falso, né? É uma omissão de contexto total, até pelo exemplo que ela citou anteriormente e que eu complementei aqui.
sobre como as mulheres também são hipócritas sexuais também. Tentando utilizar, nesse caso, a sua atenção não sexual. Através do quê? Da possibilidade de sexo. Daí que vem, o ressentimento, né, amargo que muitos homens têm com essas mulheres. Até por isso que muitos hoje em dia estão criticando bastante frequentar academia, que é uma solução que eles estão encontrando para não passar por essa frustração. Frequentar academia, frequentar balada, frequentar barzinho, que são ambientes onde as mulheres vão se vestir mais assim e normalmente tem mais homens, mesmo que não, via de regra são mais homens que procuram mulheres do que o contrário. Então é um jogo que elas podem fazer assim contra o homem e o homem não consegue fazer se ele não for muito destacado, né? Então esse utilitarismo que o homem não consegue usar a seu favor, que é algo hipócrita, se ele pudesse, ele faria, deixa muitos bastante frustrados, né, e ressentidos. O que o Alan fala no livro dele sobre isso também? Para você ser direto é uma solução. Inclusive, o Alan ele trouxe que o principal combustível da guerra dos sexos é a hipocrisia sexual masculina e feminina. É o principal que vai tornar ambos os sexos, os gêneros, homem e mulher, tão reativos. Tão reativos. A hipocrisia sexual do homem vai tornar a mulher extremamente reativa. E a mesma coisa acaba acontecendo. A hipocrisia das mulheres muitas vezes pode tornar o homem extremamente reativo também. É o que mais alimenta a guerra dos sexos. Tanto é que ele diz que a solução para você quebrar isso é você sendo direto e sendo honesto, né, o quanto antes você puder. Que é o que eu já falei também em vídeos anteriores, né? Infelizmente é assim. Isso. Mais que um livro, um mapa para sua identidade masculina. Descubra seu arquétipo. A Bíblia dos Arquétipos. Eu sei quais são as melhores formas de você não lidar com isso, que você não deve fazer. Mas aí cada um vai achar a sua maneira. Tá? Porque ninguém gosta de sentir frustração. Ninguém gosta de se sentir ressentido com isso. Que é principalmente oriundo da hipocrisia sexual feminina em querer fazer o homem se sentir... fazer o homem desejá-la muito, exibindo o seu corpo e etc. Tá? Só para ter o prazer de rejeitá-lo ou de fazê-lo acreditar que ele nunca vai ter essa chance. Isso é algo que foi alimentando um dos principais motivos que fez a Red Pill crescer demais. É como se fosse um videogame para as mulheres isso daí, tá? E fez também que foi um dos catalisadores do MGTOW, o homem seguir seu próprio caminho, na minha opinião, foi principalmente isso, cara. Entendeu? Muitas querem alugar um triplex na cabeça dos homens só para elas terem prazer nisso, cara. Que é algo que é um pouco sádico, tá ligado? É um pouco sádico. Tá? Mas é o que eu falei, o homem também, cara, ele acaba fazendo algo semelhante na hora de que ele quer pegar um monte de mulher e sair passando o rodo também. É como se fosse um videogame pra ele. Uma diversão. Entendeu? Falar o que ela quer ouvir só, usando a possibilidade de afeto, né? Muitas vezes o homem ele vai usar a possibilidade de afeto para conseguir sexo. Para conseguir sexo. É o que mais alimenta a guerra do sexo, sem dúvida é isso, cara. A hipocrisia sexual de ambos. E eu percebi que muitas vezes alguns homens, ou até muitos, porque em balada, né, a maioria são de homens, é quase 10 para cada mulher, é muita coisa, cara. E ali, cara, você é como se fosse a mulher na casa de massagem na balada, é um negócio que às vezes é humilhante e vergonhoso que os caras fazem. Da mesma forma que você vê o que algumas mulheres fazem na casa de massagem, ficam se humilhando para conseguir alguma coisa, os caras acabam fazendo igual, cara. Enquanto o homem na casa de massagem, ele tá ali dando corda para escolher, esticando a corda o máximo que ele pode, porque ele tá escolhendo, e ele quer escolher o melhor possível, e muitas vezes o cara bota defeito até onde não tem, porque são tantas opções, é o paradoxo da escolha, né? Adivinha se não acontece a mesma coisa na balada. Quando você começar a ter essa visão, cara, você vai abrir a cabeça, você vai chegar diferente a esses ambientes. Você vai falar, caramba, cara, eu fazendo isso, aquele cara fazendo isso, é a mesma coisa que a mulher na casa de massagem faz também para conseguir um cliente. Ou seja, eu não falei nenhuma palavra nesse vídeo, eu vou falar. Muitas vezes o homem na balada ele é como se fosse uma puta, cara. Às vezes eu via alguns caras falando com algumas mulheres e tal, e você via que elas ficavam dando corda, mas eu pensava, cara, elas não vão escolher agora, porque tem muitas opções. Então elas vão queimar a largada agora? Elas vão ficar chimbando você para escolher o melhor possível. É a mesma coisa que acontece na casa de massagem. Agora, para pensar que esse é o status quo da mulher, cara. Porque a mulher não tem só mais... Isso é oriundo, né, de uma questão de dinâmica de... como é que se chama agora, cara? Oferta e demanda. Isso foi uma das coisas que me fez começar a parar para pensar que eu preciso elaborar melhor, porque é algo que é um pouco... qual que é o termo agora? Atrevido demais, tá?
Mas eu comecei a levar em consideração que, cara, quase que exclusivamente são só os homens que carregam pressão social, cara. Principalmente num cenário onde o feminismo é hegemônico. A pressão social de você ter que ficar ali tentando conseguir negociar, você não percebe que você é homem, você já está acostumado. Quando você tira isso, cara, você tem uma noção de que essa é a vida da mulher de fábrica. E o que me fez começar a levar em consideração, me apoiando em alguns números, que talvez, cara, literalmente o patriarcado, ele foi feito para, tipo assim, para tornar a vida das mulheres leves em detrimento de deixar a vida do homem muito pesada. Só que isso é algo que eu preciso elaborar muito, porque quando eu for realmente fazer essa afirmação de forma convicta, é algo que vai literalmente de frente, tá? Não tem espaço para os dois, cara. É algo que tem que ser, que é algo que literalmente substitui, teria que substituir pela lógica a narrativa feminina e feminista de que as mulheres que são historicamente ainda são oprimidas. Por isso que eu preciso elaborar melhor esse raciocínio. Mas eu já quero trazer um spoiler para vocês. Fechou? Então esse é o vídeo. Valeu, muito obrigado e até a próxima.